Olá, a paz do Senhor, bom dia a todos. Quero trazer aqui nesta manhã de domingo de Páscoa, que nós possamos lembrar primeiramente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3, que diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. E o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Queridos irmãos, eu estava refletindo na semana passada no livro do profeta Joel, o qual fala sobre as pragas, de uma invasão de gafanhotos que se chama locustas, E Deus me mostrou algo, nessa situação a qual Israel viveu naquele período de devastação dos seus plantios. O povo ficou sem saber o que ia ofertar, porque essa locusta tinha acabado com todo o plantio, com toda a agricultura do povo de Israel, e isso impediu que o povo ofertasse. E diante dessa situação qual nós estamos vivendo nos dias atuais, esse distanciamento social, a gente fica preocupado. E a nossa preocupação não é por que Deus está fazendo. Nós não vamos colocar Deus contra a parede e perguntar a Ele, mas a pergunta que nós devemos nos fazer neste momento é: para quê? Deus está querendo ensinar algo para nós nessa situação, o que os profetas vêm falando. Vê que eu não estou conseguindo sair dos livros dos profetas, porque nós estamos vivendo o período das profecias, e Naum fala que Deus tem o seu caminho em meio à tormenta, tem algo para nos ensinar. E aí, confrontando com o livro de Joel, eu fui buscar a respeito dessa praga, porque ela se tornava invencível para o povo de Israel. E nesta manhã, Deus está querendo te tornar invencível também. E Ele tem a receita. Podemos aprender muito com a tempestade, até mesmo com as pragas. E aí a gente vai procurar saber o que essas pragas se tornam tão invencíveis por causa da união, meu irmão. Essa praga, locusta, elas eram tão invencíveis por conta da sua união. E aí ela fala assim ainda, que elas não vacilavam, mas avançavam em fileiras compactas, levadas na mesma direção, com um impulso irresistível, e não desviavam nem para a direita nem para a esquerda, nem fugiam dos seus obstáculos. Elas sobrepassam. O que elas faziam? Quando esses obstáculos se colocavam à frente dela, elas se opunham. Um caminho de uma parede, de uma casa, elas subiam verticalmente, ultrapassavam o obstáculo. Vai pegando, irmão. Deus quer falar contigo nessa manhã. Se aparecer obstáculos na tua frente, que o Senhor possa dar força para você sobrepor esse obstáculo. E ainda mais, coisa maravilhosa, quando chegavam à água, seja um charco, um rio, lago, um mar aberto, nunca procuravam rodeá-las, enfrentavam os obstáculos, mas sem vacilação saltavam para dentro, se afogavam, e os seus corpos flutuavam na superfície, que formavam uma ponte sobre a qual passavam os seus companheiros. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nessa manhã está falando que neste domingo que nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo,
porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele entrou nessa água, se afogou, para que hoje nós pudéssemos passar por cima do lamaçal do pecado, porque nós estamos revestidos pelo sangue vertido na cruz do Calvário. É como eu disse no começo dessa mensagem, Deus está falando com você nesta manhã, porque Ele tem um ensinamento no meio da tormenta. Assim como essas locustas, que nós possamos ser unidos, revestidos de um único propósito, seguirmos para o alvo, em união, sem vacilar, sem ir para a direita, sem ir para a esquerda. E quando vier o obstáculo, nós todos juntos passamos por cima, de forma vertical, e sobreponhamos o obstáculo. E o melhor, que nós possamos, como essas locustas, esses gafanhotos que se tornaram invencíveis ao povo de Israel, que nós possamos também ser invencíveis ao mundo, que o mundo não nos vença. E o melhor, que nós sejamos como Cristo, que deixemos a nossa própria vida pelos nossos companheiros. O que Deus quer falar? Quer falar que nós devemos renegar a nossa vida para que outras pessoas possam ter essa luz, que é Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém.